boa tarde, sejam bem-vindos à Oficina de Vida Ativa. Vamos estando. Isso, ó. Hoje é a primeira reunião, aqui o primeiro encontro. E aí, Marcele, tudo bem? E aí, Lely, Alan, Languinho, tudo bem? Pati, olha aí, Pati, bom ver você aqui, tudo bom? Sejam bem-vindos à primeira aula da Oficina de Vida Ativa, aqui sendo promovida no meu Instagram, mas é pela Escola Corpusão. Carla entrando. Moa, tudo bem, Moa? Como tá aí em Luxemburgo? Muito frio aí? Então, e nessa oficina de vida ativa, certo? A gente vai ter 3 momentos. O momento de hoje é para explicar a lógica de como se construir uma vida ativa e duradoura. O segundo momento vai ser quarta-feira, ao meio-dia também, que a gente vai colocar a mão na massa na parte estratégica. Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente utiliza e a gente vai lá no passo a passo elaborar as estratégias. E só de assistir aqui as lives vocês já vão de fato dar o primeiro, segundo, terceiro passo nessa construção de uma rotina ativa. E o terceiro dia vai ser um dia de treino, de exercício para destravar o corpo. Vai sair as crostas de ferrugem aí do corpo de vocês, tá joia? E a aula de hoje tem um dos objetivos tá mostrando também um dos grandes erros assim que as pessoas cometem, né, quando tentam adotar um estilo de vida ativo, que é começar sem ter um plano, sem ter uma estratégia. E tá travado, Pati, o corpo aí pra mim, pra você? Ah não, tá travando aí a live, né? Deve ser a conexão, enfim. Mas tá mais travado aí pra mais alguém? Eu vou tocando aqui, qualquer coisa vocês vão falando. E aí, Moa, um abraço pra você, tá? Pessoal, primeiro desculpa, tá meio conturbado aqui a região, então pode estar vazando som aí pra vocês, mas enfim, vamos tocando. E enfim, a terceira live vai ser pra destravar o corpo. Pati, tá normal aqui pra galera, tá? Então deve ser alguma coisa na sua conexão. Então o terceiro dia vai ser para destravar o corpo, e aí a gente vai de fato lançar o Descadeirando para vocês. O Descadeirando é uma mentoria aqui da Escola Corpusão, tá? Que é uma mentoria de estilo de vida. E aí na sexta-feira a gente libera um link exclusivo e promocional para vocês, que eu vou estar falando mais tarde, tá? Sobre o que a gente vai oferecer. E eu queria saber de vocês se alguém alguma vez se deparou com alguma situação que pensou: caramba, tô ficando velho, como é que eu não consigo fazer uma coisa tão simples que antes era simples e tal, e tô percebendo que o meu corpo tá mais enferrujado, tô perdendo alguma capacidade. Enfim, quando eu pergunto isso, eu lembro muito de uma aluna, tá? Que essa aluna, ela tem 65 anos e assim, ela já foi da seleção brasileira de ginástica. E eu lembro que ela participava das primeiras turmas, das primeiras aulas. Sim, Lely. Ela participava era a segunda turma que ela fazia. E teve um dia que ela chegou de tênis na aula, ela sentou num banquinho, começou a desamarrar o tênis dela e tal. E geralmente as pessoas que treinam com a gente vêm de chinela, porque aqui no ambiente só pode circular descalço, né, com os pés descalços. E aí começou a tirar e assim, nem me chamou muita atenção, porque achei que ela teria algum outro compromisso depois, enfim. E aí quando eu estava encerrando uma aula e tal, antes de começar a aula dela, ela me chamou no canto e fez: Tulinho, eu sei que aqui a gente não pode treinar de tênis, mas eu não pude deixar de vir com tênis, porque hoje quando eu tomei banho para vir para cá,
que eu me dei conta, eu estava passando hidratante no corpo e quando caiu a ficha eu estava passando no meu pé. E caramba, eu tô conseguindo alcançar o meu pé. E uma pessoa que já foi da seleção brasileira de ginástica chegou ao ponto de não conseguir mais amarrar os cadarços, né, do tênis. Sempre que ela ia utilizar algum tênis, alguma coisa, tinha que pedir a ajuda de alguém ou do marido, enfim. Então, como coisas pequenas que podem parecer pequenas para algumas pessoas, né? Para outras, assim, tem uma grande importância, né? E então é isso, o Descadeirando é sobre isso, sobre devolver capacidades, tá? E uma outra pergunta, assim, que eu reflito bastante também é sobre a fórmula da juventude, né? Não sei se quem está assistindo aqui acredita na fonte da juventude. Eu particularmente acredito de uma forma bem peculiar, mas geralmente quando se fala em fórmula da juventude se associa principalmente ao aspecto da aparência, né? Uma pessoa mais jovem. Mas para mim a fonte da juventude é muito relacionada à capacidade de realização. E aí, Figueira, tudo bem? Na capacidade de realizar algo, né? É estritamente relacionada à funcionalidade. E aí eu me lembro de uma outra história também, de um aluno nosso. Teve uma vez que ele estava falando para mim, para o Rafa. Para quem não sabe, o Rafa é o meu sócio aqui na Escola Corpusão. E esse aluno, ele tem 60 anos e ele chegou dizendo que o filho dele quase morre. Só que ele falou isso com um sorrisinho no rosto, né? E eu, caramba, me despertou aquela curiosidade ali. O cara fala que o filho quase morre, que ele socorreu o filho e dando um sorrisinho no rosto. Então fiquei atento para ouvir o que ele tinha para falar. E ele era um cara que já estava na vida ativa e tal, estava treinando com a gente. E ele foi dar uma corridinha na orla. E aí o filho dele foi acompanhar ele correndo, né? O filho dele não tinha o hábito de correr. Enfim, quem não conhece Maceió é uma cidade quente, mas com uma brisa que refresca. E quem corre na orla sabe que correr na orla de Maceió durante o dia é correr no paraíso, né? Tem horas que o mar tá com 15 tonalidades de verdes diferentes, tem hora que é um azul, 15 tonalidades de azul, né? Então realmente é um paraíso. Então tá lá o sessentão correndo lá do lado do seu filho. Eu não sei quantos anos o filho dele tem, eu tinha, enfim, mas devia ser na faixa dos 20 e poucos. Então eles lá ocasionalmente conversando, trocando uma ideia. E de repente o filho dele já começa a ficar calado, com um semblante mais fechado. Chegou ao ponto dele ter que levar o filho dele, deitar num banco de cimento, ir numa banquinha de revista próximo, comprar uma água e tá ali cuidando do filho, que ele não aguentou o pique, né? Então, olha só, porque ele estava rindo, assim, ele falando isso e rindo e tal, mas ele não estava rindo. Aqui em Maceió a gente usa o termo mangar, tá? Ele não estava mangando do filho, né? Tirando uma onda do filho. Imagino que ele estava com a autoestima no topo, que esse sessentão tinha um histórico de vida bem diferente dessa situação. Ele era o tipo da pessoa que sentia fortes dores. Passando um carro agora aqui, chamando muita atenção. Então ele era um cara que ele sentia fortes dores na coluna pelo simples fato de entrar e sair do carro, né? E olha só como ele mudou de condição, né? Eu acredito nesse tipo de fonte de juventude. Alguém aí já passou por alguma situação parecida? Tem algum sessentão aí que nem esse aluno que colocou um novinho no bolso, alguma sessentona que colocou uma novinha no bolso nessas condições?
É nesse tipo de fonte da juventude que eu acredito, tá? Então, o que por que essa oficina de vida ativa? Mais uma vez falando, a oficina da vida ativa são 3 aulas que vai lançar a nossa mentoria chamada Descadeirando. E por que Descadeirando? Eu acho que não tem um símbolo mais próximo de uma vida sedentária. Ó, a Tereza aí tá chegando nisso, tá colocando as novinhas no bolso, Então, não tem um símbolo mais próximo de viver uma vida sedentária do que o fato o símbolo de estar sentado numa cadeira, né? Numa poltrona. Então, com essa mentoria, a gente faz com que as pessoas diminuam o tempo sentadas em cadeira, tá? E deixa eu ver aqui. Uma coisa muito comum, se a gente for mapear a jornada de uma pessoa que sai do sedentarismo, que vai para uma vida ativa, em boa parte das vezes a pessoa tem algum despertar, tá? Da consciência. Pode ser no consultório médico, né? O doutor, a doutora lá, né? Passa exames e tal, examinando umas taxas e diz: vá fazer musculação, vá fazer pilates, vá fazer caminhada. Às vezes esse despertar é natural mesmo, da pessoa, meio que intuitivo, a pessoa vai percebendo e tal, algumas mudanças, a importância. Hoje as informações estão bem acessíveis, né? Então falta de informação assim é muito difícil. E aí a pessoa procura um estabelecimento, uma academia, um profissional, pode fazer uma avaliação, que geralmente é uma avaliação física, muitas vezes adere a um plano trimestral, semestral, anual, e tudo isso são elementos soltos que sim fazem parte de uma construção de uma vida ativa, mas tudo isso são coisas muito superficiais, né? Aí você retorna lá no médico ou conversando com algum familiar, e aí às vezes pode ter alguma situação de uma alfinetadinha, uma lição de moral, rapaz, e tal, você não sabe o que tem que fazer e tal, e às vezes você até tenta, até quer, até tem o desejo de mudar, de adotar esse estilo de vida, mas por algum motivo ou alguns motivos não consegue dar continuidade, né? Então, Descadeirando é isso, a gente vai te mostrar uma estratégia para construir uma rotina ativa e duradoura, tá? Não é algo que de moda, que você vai começar e vai abandonar, né? Muitas vezes a falta de continuidade se dá pelos imprevistos. A falta do planejamento faz com que diante dos imprevistos a gente não saiba muito lidar com a situação e tende a quebra de rotina, e quando se quebra a rotina, para retomar é bem complicado, tá? Olha a Carla dizendo aí que a coluna dela travou, não consegui levantar da cama. Fiquei por 6 horas deitada até tomar codaína. Eu tinha 42 anos, e nunca vou esquecer a sensação terrível de invalidez. Caramba, pessoal com 42 anos se vê nessa situação assim, uma sensação de invalidez. Carla, eu posso dizer que imagino, eu nunca passei por essa situação de me sentir inválido por uma dor, tá? Nas costas e tal. Então, assim, eu por mais que eu tente alcançar, assim, eu realmente não sei como é essa sensação. Presumo que seja uma sensação muito forte, assim, né? E sei que você
tá completamente diferente dessa Carla aí que ficou travada na cama, né? Planta bananeira, se pendura em argola e tudo mais. É isso aí, parabéns, tá, Carla? Então, o fato das pessoas não terem um plano concreto, um plano que enraiza a gente numa rotina fisicamente ativa, deixa esse estilo de vida muito frágil, e qualquer quebra de rotina assim gera um grande impacto, né? A gente, enquanto uma condição humana, a gente construiu um ambiente muito confortável, e cada vez mais o conforto é maior, né? É soberano na nossa sociedade. E isso nos dá uma sensação de segurança. Também a gente criou um ambiente razoavelmente seguro, né? Isso não dá para negar. E muitas vezes viver essa realidade causa uma distorção do que realmente a natureza, uma das essências da natureza, que é a imprevisibilidade. E eu tenho uma história bem legal, assim, uma história pessoal, tá? Eu cresci com as orientações dos meus pais, né? E o meu pai, ele tinha duas orientações bem pontuais, assim, para mim, né? Ele dizia: meu filho, é interessante que você procure o que é seguro na vida. Então, fazer um concurso público, né? Ter uma casa própria. Não seguir os conselhos dele em relação ao concurso público, e sou feliz por isso. Mas ele chegou ao ponto de morar, sim, em uma casa própria, não precisava pagar aluguel, né? E quem não conhece aqui em Maceió, dá um Google aí, pesquisa o que aconteceu no bairro do Pinheiro, em Maceió, né? Devido à extração de uma empresa aqui, a Braskem, a extração de salgema, eu acho que 4 ou 5 bairros foram condenados. Então, assim, várias famílias precisaram sair de casa nas pressas, na urgência, né? Porque os bairros estão afundando, casas rachando, o nível da lagoa está subindo cada vez mais, né? E a casa que meu pai morava era no Pinheiro. Hoje ele mora de aluguel. Então não existe estabilidade eterna. A gente sempre tem que estar com algum nível de preparação para as imprevisibilidades. E o Descadeirando traz ferramentas que nos preparam para condições atípicas da nossa rotina, né? Para que as quebras de rotina não coloquem a gente numa condição sedentária, e a gente consiga retomar e dar continuidade, certo? Uma diferença também da gente, que a gente traz no Descadeirando, é que o foco não é no exercício. Muitas vezes aqui eu estou repetindo essa palavra, rotina, rotina, rotina. Então, nessa jornada da pessoa que quer sair dessa rotina sedentária, muitas vezes o foco está ligação aqui, pessoal. Qual é o melhor exercício para o emagrecimento, qual é o melhor exercício para hipertrofia, qual é o melhor exercício para isso, o melhor exercício para aquilo e tal, mas o nosso foco não está no melhor exercício, e está na construção de uma rotina, tá joia? E uma das coisas que a gente utiliza, uma das ferramentas para essa... Já parou de travar aí? Ainda está travando? Uma das ferramentas que a gente utiliza para a construção dessa rotina é a nossa estratégia de shot de movimento, né? Imagina, então você se programou para fazer aquele treino, para ir lá para a sua academia, para o seu estabelecimento, aí, né? Para encontrar o seu professor, enfim. E aí tem algo que quebra a sua rotina. Então a gente traz a estratégia de shot de movimento, tá? Shot de movimento
É uma estratégia, tudo certo, né? Legal, legal. O shot de movimento é uma excelente estratégia para aqueles dias que não dá para você fazer o treino completo devido a algum fator de imprevisibilidade, mas você continua em conexão com esse estilo de vida. Você reserva um tempinho, 1 minutinho, 2 minutinhos do seu dia para fazer uma movimentação, né? A gente disponibiliza o nosso cofre de movimentos. Então, no momento que eu estou gravando essa live aqui com vocês, a gente tem pouco mais de 90 possibilidades de movimentos que você pode utilizar nessa estratégia do shot. A gente também te ensina a diferença, inclusive eu já vou dizer agora, a diferença entre exercício físico e atividade física. O exercício físico é aquilo que você faz, que é algo planejado, que é algo programado, né? A atividade física não, é qualquer atividade que você gaste energia além da condição de repouso. Então, por exemplo, agora, acabando essa live, eu vou para casa, eu moro aqui num bairro bem próximo, vizinho, e eu vou de bicicleta. Isso é atividade física, tá? Eu tenho um filhinho de 1 ano, então quando eu encontrar com ele, eu vou dar uma brincada com ele e tal. Isso é atividade física. Quem tem animal, vai lavar um carro, tem apartamento, desce 1, 2 lances de escadas, 8, enfim. Vai no supermercado fazer feira, deixa o carro num estacionamento mais distante. Isso é atividade física. E o Rafa aí dizendo, acabou de ficar 2 minutos de cócoras. Maravilha! Fazer atividades de estudo, atividades logísticas no chão também é uma ótima oportunidade de você estar se movimentando ali, né? Fazendo, aplicando a essência da atividade física, e na somatória das coisas, dos dias, das horas, isso faz muita diferença, né? Eu lembro que a minha esposa, quando ela estava grávida, estava gestante, né, uma coisa que ajudou bastante ela é que a gente não tem a base da cama, a gente coloca o colchão no chão. Então ela, com aquele barrigão todo, toda vez que ia deitar na cama ou levantar, ela tinha que ir para o chão e levantar do chão, né? E isso ajudou bastante durante o processo do nascimento do nosso filho. Enfim, uma outra coisa que acontece também, pegando essa jornada da pessoa que quer iniciar uma vida ativa ou até retomar, é que ela muitas vezes vai para algum profissional, um médico, enfim, né? E a pessoa diz, vai para academia, vai para o Pilates e tal, e como eu falei, faz um plano trimestral, semestral, anual, para pagar mais barato, enfim. Não é o ideal. Principalmente pessoas que não tiveram uma vivência, tá? Tem uma vivência muito pobre em termos de esportes, experiências esportivas. O fundamental é que a pessoa enriqueça essa base. Como? Vai fazendo o máximo de aulas experimentais aí que você conseguir. Se você separar 1 ano para todo mês fazer uma prática, uma modalidade diferente, no final do ano você vai ter vivenciado 12 modalidades, 12 experiências diferentes, tá? As chances de você se identificar com mais de uma, com 2, 3, é absurda. Então, quanto mais você se identifica, menos as chances de cair numa rotina sedentária, de cair nas armadilhas do sedentarismo. Então, teve até uma situação aqui na escola também, que um cara treinava aqui com a gente e tal, e ele fez a aula experimental, eu ministrei a aula para ele, e aí ele chegou e ele fez, Túlio, eu quero treinar aí com vocês os 5 dias da semana. A gente não tem essa modalidade.
você pode treinar no máximo com a gente 3 vezes. E como ele tinha uma rotina sedentária, um histórico de vida sedentário, né? A gente orientou para que ele procurasse outras formas de se movimentar. Independente, ele poderia ser um atleta que estivesse migrando aqui para a corpusção. Aqui os nossos alunos treinam no máximo 3 vezes na semana com a gente, certo? Porque a gente fomenta, a gente instiga novas experiências, certo? E o cara não entendeu, o cara, poxa, cara, você tá deixando de ganhar dinheiro aí e tal, enfim, mas a gente tem alguns valores no nosso trabalho, e um dos valores é esse, é fazer com que, orientar que as pessoas construam uma base rica de repertório. Quanto maior essa base, menores as chances de cair no sedentarismo, e um dos motivos é que a gente vai construindo um network. Na maioria das modalidades, a gente entra em contato com outras pessoas. Perfeito, a Ingrid falando aí, e autonomia também. Deixa eu dar um gole de água aqui que a garganta tá seca. E autonomia também, Ingrid. Inclusive, um dia desse, né, eu tava doido pra surfar, nunca mais peguei umas ondas e tal, e aí eu cheguei pro Rafa, mais uma vez, o meu sócio aqui da Corpusção e meu vizinho de frente. Cheguei aí, Rafa, vamos pegar umas ondas e tal, aí ele fez aquela cara e fez, pô, Túlio, tem onda boa não, velho. Não tem onda e tal, e aí eu fiquei meio triste, mas e aí eu fiz o quê? Vim aqui pra Corpusção, treinei força, botei um som de capoeira, treinei umas sequências de capoeira que eu tava a fim de aprender e tal, e isso se deu, caí numa rotina sedentária, fiquei numa vida sedentária, me conformei, eu só sei surfar, só vou surfar, não. Eu usufruí do meu leque de possibilidades, tá? Então mais uma vez, reforçando que manter uma base ampla é importante, e pelo network também que se vai construindo. Eu estou retomando as minhas atividades aqui em redes sociais agora, gerando conteúdo para vocês, e eu tinha dado uma pausa. Há um tempo atrás eu era bem firme, né, nessa questão de redes sociais e tal, e isso acontecia também uma rede de pessoas que se conectavam comigo com um único propósito, o propósito de se movimentar, né? Então dizer, eita Túlio, o cara do movimento e tal, e não sei o que, as pessoas me viam como um cara que estava sempre se movimentando. Uma coisa fundamental para que esse estilo de vida seja duradouro é a construção de uma identidade. E nessa construção da identidade que a gente ensina vocês a fazerem, existem 3 pilares, tá? Como eu me enxergo, o que eu faço e como as pessoas me enxergam. Então, se vocês desenvolverem esses 3 pilares, vocês vão estar construindo a identidade sólida. E o que é que acontecia? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, né? Ocasionalmente, com alguma frequência, as pessoas me faziam convites, iam lá no meu inbox ou faziam um comentário e tal nas minhas postagens e me faziam um convite. Vocês acham que os convites que eu recebia era para bebedeira, para curtir na noite, ou era para praticar alguma modalidade, algum esporte, ou para ir para algum evento esportivo? É óbvio que era relacionado a alguma prática. Então eu postava alguma movimentação, eu treinando, já tem uns anos que eu venho me dedicando à capoeira, e aí chegava um camarada e colocava lá, poxa Túlio, essa movimentação aí tem uma saída no jiu-jitsu que é bem parecida, cara, aparece aqui no CT, vamos treinar, eu acho que você vai desenrolar bem no treino, no jiu-jitsu e tal. Outro também, o Edson Fofão, um coreógrafo fantástico, chegava, e aí Túlio, tu nunca pensou não em participar de uma companhia de dança? Cara, teu movimento na capoeira é muito legal, dá pra se sair muito bem na dança,
né? Então, tudo isso é fundamental para que a gente construa cada vez mais um estilo de vida sólido. Dentro do Descadeirando, a gente tem as raias, né? As raias, a gente deu esse nome com referência na natação, tá? Então, eu vou até mostrar um vídeo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Mostrar um vídeo para vocês aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela. Então, esse vídeo que eu tô mostrando aqui é de uma competição de ciclismo de rua, tá? Olha só o que vai acontecer. Eita, poxa, caiu ali, ó. Caramba, um por cima do outro. Olha só, acidente feio, hein? Nossa senhora, tem cara aí que eu acho que não vai nem conseguir voltar para a competição. Olha só. Deixa eu voltar aqui para mim agora. Travou? Vocês conseguiram ver o vídeo? Alguém não conseguiu ver o vídeo aí? Você não conseguiu ver o vídeo, Ingrid? Enfim, se vocês não conseguiram, eu solto aqui de novo. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Então, o que é que acontece? Na natação, voltou. Mas você conseguiu ver o vídeo no final? Ah, no final você viu, né? Então, na natação, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque os atletas estão numa raia que mantém o foco. Conseguiu, não foi, Beth? Maravilha. Conseguiu, Rita. Muito bom. Então, na natação, isso nunca vai acontecer. Porque os atletas sempre vão estar ali na raia, no foco, centrados, tá? Quando não se tem um foco, tropeços acontecem a todo momento, tá? Por isso que é fundamental que se mantenha um foco. E as raias servem para isso, para nos direcionar, para excluir estímulos concorrentes, para evitar com que a gente tropece. Uma das raias que a gente tem no Descadeirando é a raia tribal, tá? E como é que isso acontece? Como é essa lógica das raias? Por exemplo, na minha raia tribal, eu montei uma lista de pessoas que me conectam cada vez mais com o estilo de vida ativo. E vou até mencionar sobre algumas dessas pessoas para que vocês criem uma noção e vocês já podem começar a criar a lista de vocês aí a partir de agora. Tem duas pessoas, a Rejane e o meu mestre Diamante, meu mestre de capoeira, mestre Diamante Negro. Eles me ensinam a essência da disciplina. A Rejane é uma catadora de materiais recicláveis aqui da região e ela me ensina a essência da disciplina. Por quê? Porque toda vez que geralmente eu e o Rafa, a gente chega aqui na Corcução por volta das 5 horas da manhã e tal. Aí na primeira aula do dia, e seja amanhã, geralmente ela passa, cumprimenta a gente, dá um bom dia. Tô fazendo essa live agora, são 12h36. Provavelmente, quando eu sair daqui, eu vou cruzar com ela no caminho. Um carrinho cheio, continuando lá. Bom dia, meu filho. Nunca vi ela me cumprimentar sem um sorriso no rosto, né? Então, assim, ela me ensina muito sobre disciplina, sobre fazer o que é necessário ser feito. Meu mestre Diamante também. O meu mestre Diamante, a gente treina uma capoeira chamada capoeira Angola. E uma das características da capoeira é que a gente passa mais tempo no chão, abaixado, do que em outros estilos de capoeira, né? Essa é uma das... Eu acredito que uma das características que mais chamam a atenção da capoeira Angola é esse jogo rasteiro. E o meu mestre Diamante, ele tá com uma condição que até hoje assim a gente não sabe muito bem o que é. Eu acredito que seja algo neurológico, mas ele perdeu a força nos braços, né? Ele, quando vai cumprimentar, dá um aperto de mão, muitas vezes ele tem que pegar embalo no braço, dar aquele aperto e o braço já despenca. Mas todo treino
ele tá lá. Ele tá lá motivando a gente, treinando com a gente quando dá, né? Mas tá lá. Às vezes o treino acaba 11 horas da noite, 10 horas da noite e do local do treino para o local que ele mora, ele tem que cruzar a cidade inteira. Ele chega em casa de madrugada, mas ele tá lá, né? Na essência da disciplina. Outra pessoa que está na minha lista é Niki Lauda também, da Fórmula 1. Eu assisti um filme muito bom, até recomendo, que é Rush, No Limite da Velocidade, eu acho. Que conta a história da rivalidade do Niki Lauda com... Caramba, era o Niki Lauda e eu esqueci o nome do outro piloto. Esqueci o nome. Então, o Niki Lauda, qual é a referência que ele traz para mim? É que o desenvolvimento estratégico lá e o esforço muitas vezes se equipara e até pode superar o talento, né? Então o Niki Lauda também está dentro da minha lista. E ter essa consciência é importante, por quê? Porque a gente cria elementos que motivam a gente. Essa lista, a raia tribal de concentração, é uma lista de pessoas que me motivam, eu coloco as características, o porquê elas me motivam e de forma consciente eu entro em contato. A gente quebra aquela lógica de esperar a motivação vir. Ah, não, é porque hoje eu não estou motivado, mas quando vier a motivação eu vou lá e faço, quando vier não. Você se coloca de forma ativa. A gente tem que se posicionar como agentes transformadores da própria vida. Então, se colocar numa condição passiva é totalmente o oposto dessa construção, tá? A gente ensina vocês a como se colocar de forma ativa, construir um ambiente automotivador, tá? E entrar em contato de forma consciente. Um dos grandes erros é as pessoas esperarem estar bem para fazer algo, mas a lógica é oposta, tá? A lógica é ao contrário. A gente fica bem quando a gente faz. Então, primeiro é o agir e depois vem a sensação de bem-estar, tá? Então, esperar estar bem para ir lá e fazer, não, é um tiro no pé. James Hunt, isso aí, Sandro, valeu. Isso mesmo, você já deve ter assistido esse filme, né? Pô, fantástico. Vou até ver se eu assisto de novo, se o Rudá deixar, né? Enfim, então é isso, é sobre essa... Somos produtores de nós mesmos, isso aí, Rafa, é se colocar como um agente ativo na nossa vida, assumir as rédeas aqui da nossa vida, né? E levar adiante. Eu acredito que parte da vida a gente não tem controle, outra parte da vida sim, a gente tem algum controle, né? Então é nessa parte que a gente tem um controle, a gente pode organizar situações, organizar ambientes para que favoreçam a gente a esse objetivo aí que é nos manter ativos, tá? Então é isso, pessoal. Hoje eu falei um pouco sobre a lógica dessa construção, tá? Na quarta-feira que vem a gente vai colocar a mão na massa, eu vou apresentar a vocês ferramentas que a gente utiliza, tá? Vamos fazer junto aí a construção das raias, tem a raia tribal, a raia sonora, raia local, deixa eu ver mais, tem o MRA também, tá? O MRA é a nossa ferramenta de mapeamento de rotina atual. Quando a gente faz esse mapeamento de rotina atual, fica muito claro qual será o próximo passo. Poxa, será que realmente eu preciso acrescentar momentos do meu dia
de mais atividade, de mais exercício. Às vezes não, às vezes a gente consegue organizar nosso tempo de tal forma que não precisa abrir mão de algumas coisas, só a gente ir polindo ali. A gente ensina também ferramentas para você conseguir ter mais tempo para a prática de atividade, né? Muitas vezes a pessoa diz, eu não tenho tempo, mas quando as pessoas se deparam com a mentoria do Descadeirando, a pessoa, caramba, olha só, não é que com simples coisas dá para se conquistar tempo. Então a Paula aí precisando de mais disso tudo, trabalho e estudo tomando 12 horas do dia, ó, e a coluna gritando que existe. Paula, depois você pode até mandar uma mensagem para mim no inbox, tá? Ou qualquer coisa também na parte de construção lá na quarta-feira, esteja presente e me lembre disso também, porque dentro do Descadeirando eu posso falar também, mostrar algumas estratégias que a gente tem justamente para esses momentos assim de estudo, de trabalho logístico, né? Que dá para reverter de forma muito simples isso daí. Tá? Agora é simples porque a gente utiliza as ferramentas do Descadeirando, tá? E como eu falei, essa trilogia aqui da Oficina de Vida Ativa faz parte do lançamento oficial do Descadeirando, da mentoria do Descadeirando. Eita, poxa, tá passando um ônibus aqui agora, peraí, tá? Então, faz parte aí do lançamento oficial do Descadeirando. E é um momento especial, tá? Na sexta-feira, depois do treino de destravar o corpo, de tirar as crostas de ferrugem do corpo, a gente vai disponibilizar um link, e esse link, através desse link, vocês vão ter acesso a um desconto especial de 50%, que só vai ficar ativo até a outra sexta-feira. Então esse link vai estar ativo a partir do dia 10 até o dia 17. Depois do dia 17, vocês nunca mais vão ter a possibilidade de adquirir o Descadeirando por 50% do valor, tá? E o que é que a gente vai oferecer no Descadeirando, né? Então vocês vão ter acesso por um ano à plataforma lá. Então vocês vão ter acesso a treinos ao vivo, os treinos gravados, ao cofre de movimentos, que como eu falei com vocês, hoje a gente tem mais de 90 movimentos lá, 90 possibilidades para vocês utilizarem como estratégia dos shots de movimento. A gente vai ter sessões de análise do movimento, então a gente vai lá fazer um momento ao vivo, e o Rafa, a gente vai analisar como está o movimento de vocês para fazer sugestões de pontos de performance para vocês estarem melhorando na movimentação de vocês, e o melhor, a mentoria completa para a construção de um estilo de vida ativo, certo? Então, pessoal, quarta-feira a gente se vê, tá? Nesse mesmo horário. Essa live eu vou deixar gravada aqui, ainda estou na dúvida se depois eu apago ou não, mas aproveite para enviar ela para alguém que você acha que precisa e que já demonstrou que tem um interesse em mudar, né? Porque muitas vezes a pessoa realmente precisa, mas não está nem aí, tá? Não está nem aí, tem uma outra visão de mundo, tem uma outra visão do que é viver com qualidade. Mas se você conhece alguém que tem essa ideia em comum da gente aqui, que viver com qualidade é a gente estar bem, cuidar do nosso corpo, né? Do nosso aspecto mental através de ferramentas corporais, então pode enviar para ela, tá? Então, quarta-feira, ao meio-dia, aqui a gente vai colocar a mão na massa na parte estratégica, e sexta-feira vamos, tirar as crostas de ferrugem do corpo, beleza, pessoal? E é isso aí, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação, e Paula, obrigado aí pela confiança, viu? Valeu, pessoal, um beijo, até quarta.